Eu estava olhando no Instagram, recomendo uma página para vocês que se chama Café com História, uma página de um professor, e ele recebeu essa dúvida: por que eu estudo coisas de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, de 200 anos atrás? No que isso ajuda no meu cotidiano? Por que eu vou estudar isso se está todo mundo morto, se não tem ninguém que eu conheço lá, já foi muito tempo atrás? Eu estou estudando na Europa, estou estudando na África, um lugar que não tem nada a ver. Mas ele respondeu de uma forma muito interessante. Imagina que você um dia acorda sem memória nenhuma, você não lembra nem seu próprio nome. Imagina o problema que vai ser: você não sabe onde é que você mora, você não conhece as pessoas da sua família, os seus amigos, você não sabe o que você tem que trabalhar, você não sabe o que você tem que estudar. Como é que você ia sobreviver no mundo? Você ia ficar completamente perdido. Então a história, a definição de história está muito atrelada ao motivo de você estudar a história, que é justamente você ter uma memória, ter uma identidade, entender por que você está no mundo e conseguir se guiar dentro dele. Então não tem como a gente entender, por exemplo, a economia de Goiás sem a gente dar uma olhada no passado do nosso próprio estado, do nosso próprio país, do Brasil. Então eu fiz só uma introdução bem rápida, assim, passando pela fundação do século XIX. Eu vou ficar centrado mais no século XX, que é onde foram as mudanças mais importantes, tanto políticas, econômicas, sociais, territoriais, enfim. Então, rapidamente passando aqui, a fundação passou em 1725, no fim da expedição do Bartolomeu Cândido da Silva, conhecido como Anhanguera. Acho que esse nome é familiar para vocês. A expedição começou com o pai dele, e o pai dele morreu, e 40 anos depois ele retomou a expedição do pai dele, rumo ao oeste, ali, rumo ao interior do Brasil, e terminou ali no lugar onde é hoje, o povoado da Barra e o Arraial de Santana, que depois vai virar Vila Boa, que depois vai virar a cidade de Goiás. Então em 1725 ele chegou onde seria hoje a cidade de Goiás. Até 1749, Goiás não existia como uma província, ou seja, era apenas alguns povoados ali. Eu coloquei ali Dom João V entre parênteses. Foi ele que, com uma carta, ele denominou Goiás como uma província em 1749. Em 1750, a Arraial de Santana é levada a patamar de vila por Dom João V, principalmente por causa da mineração. A nossa história, principalmente até a metade do século XIX, ela é muito parecida com a história de Minas Gerais. É um estado que, nos seus primeiros 60, 70 anos, ficou muito centrado na exploração de ouro, de algumas pedras preciosas, e a principal atividade econômica foi justamente essa. O seu auge foi principalmente entre 1751 e 1770. Até 1820 o ouro foi caindo como principal atividade econômica, foi sendo ali substituído, assim como aconteceu em Minas. É uma história muito parecida. No século XIX a gente já teve o desenvolvimento do campo, que é hoje a nossa principal atividade econômica, eu acredito. Em 1818, por cartaz de Dom João VI, Vila Boa se torna a cidade de Goiás, que tem esse nome até hoje. Com o declínio do ouro, houve um crescimento vertiginoso da atividade pecuária e da agricultura da província. Só que esse crescimento foi meio relativo e ficou meio que preso no estado de Goiás, porque não tinha como escoar muito bem os produtos. Como eu coloquei ali, até a chegada de Dom Pedro II, onde ele construiu mais algumas estradas, algumas ferrovias, não tinha como escoar muito produto para o litoral, principalmente para exportação, ou para os outros estados. Então não teve um grande desenvolvimento econômico e social na região. No fim do século XIX, já existiam algumas elites regionais, com alguns nomes familiares, como vocês viram: Caiado, Fleury e Bulhões. Aqui tem uma parte bem importante da nossa história, que é o fim da monarquia em 1889. O que acontece? Durante a monarquia, como vocês talvez se lembrem, existia o poder moderador. E cada estado possuía os seus deputados, os seus senadores e às vezes os seus ministros, que representavam os interesses da província. Só que o imperador, de certo modo, não era assim, tipo, super justo com o Brasil, com a nação, mas ele ainda conseguia segurar um pouco a onda dessas elites e às vezes garantir
um interesse mais em prol da nação e não tão regional assim. O que acontece é que quando a monarquia acabou, extinguiu-se o poder moderador, ficou só 3 poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. E o executivo não tinha mais aquele poder de demitir porventura um deputado, um senador. E acabou que os presidentes da república ou eram militares ou eles eram as próprias pessoas dessas elites. Vocês vão lembrar, por exemplo, do coronelismo, das repúblicas oligárquicas, do tal do café com leite, né? Quando a monarquia acabou, essas províncias tomaram de conta tanto dos seus próprios estados mesmo, faziam basicamente o que queriam, controlavam a política, controlavam as eleições, o tal do voto do cabeça, que vocês devem se lembrar da escola. E elas só sofreram alguma intervenção quase 40 anos depois, quando o Getúlio Vargas subiu ao poder. Vocês lembram como que o Getúlio Vargas subiu ao poder? Mais ou menos assim. Minas e São Paulo revezavam a presidência da República, café com leite. E aí o Washington Luiz, que se não me engano era de São Paulo, quase de São Paulo, estava lá na presidência e o mandato dele estava acabando. E aí a elite de Minas falou, agora é a vez do candidato de Minas assumir a presidência, então você apoia ele para seguir aqui o nosso café com leite. Só que o Washington Luiz resolveu não apoiar o candidato, ele quis apoiar um outro candidato, e aí o que aconteceu? A elite de Minas se uniu com a elite do Rio Grande do Sul e não deixou que o Washington Luiz se reelegesse ou apoiasse o candidato dele. E aí se uniu com a elite do Rio Grande do Sul, entrou o Getúlio Vargas, que era o maior representante da elite do Rio Grande do Sul, e se tornou presidente. E aí ele começou também a segurar um pouco a onda dessas elites regionais de Goiás, da Bahia, do Ceará, de Minas, São Paulo. E aqui em Goiânia, aqui em Goiás, não foi diferente. Ele nomeou um interventor que também é um nome bem famoso, Pedro Ludovico, que vocês devem conhecer, se tornou o fundador de Goiânia. Em 1933, eles reviveram uma ideia antiga, que era subir um pouco a capital para o norte do país, um pouco mais acima, para aproximar das regiões onde era o Tocantins, onde era o Pará, onde estava o Rio Araguaia. Era também uma intenção do governo do Getúlio Vargas subir um pouco a capital mais para o norte, para aproximar com Anápolis, que ela receberia a estrada de ferro de Goiás. 4 anos depois, a ideia foi posta em prática e Goiânia foi fundada em 1937 pelo Pedro Ludovico. Então está a história da nossa cidade, basicamente o interesse do governo de aproximar com a ferrovia que ele mesmo ia construir e com outros estados do país. Na década de 50, quando a Brasília foi construída, a Goiânia também teve um grande crescimento populacional. Muita gente que veio para Brasília também veio para as outras regiões, principalmente Goiânia, que era a maior cidade do centro-oeste até a construção de Brasília. Goiânia passou de 50 para 70, de 55 mil habitantes para 380 mil habitantes, concentrava 13% da população do estado. Então, uma cidade só tinha 13%, quase 20% depois de pouco tempo, por cento da população de Goiás inteiro. Coloquei aqui para vocês terem uma noção mais ou menos da conjuntura econômica de Goiás. Quase 50% eram rendas oriundas da agricultura. Acho que o Jorge talvez possa ter um número aproximado hoje. Como é que sai números hoje? Mas deve ser por aí 30%, 40%, talvez até mais, né? 43,2% de serviços, transporte, comércio, comida, enfim. E apenas 7% da indústria. Eu acredito que a indústria de Goiás só cresceu no final da década de 90, anos 2000, ali, até aquele momento não era tão significativo, né? Agora tem uma coisa que vocês podem se surpreender um pouco, que é a questão da ditadura militar e talvez por que a política goiana esteve na situação que está hoje. A ditadura começou em 64 e foi até 85 e junto com a ditadura intensificou-se a oposição, que era o Partido Comunista Brasileiro, as ligas camponesas, os guerrilheiros, e só que a esquerda ela se organizou de uma forma que ela via que não era só a Revolução Armada que ia dar certo. Ela começou a tomar os meios, por exemplo, das universidades, os meios sociais em geral, como universidade, mídia, jornais, e começou a criar uma certa hegemonia intelectual, vamos dizer assim, nas universidades, que perdura até hoje.
Isso é bem claro. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu vi que a esquerda se baseou nesse autor, que vocês talvez conheçam, Antônio Gramsci, um autor marxista, e que ele implementou essa ideia de revolução cultural. A revolução comunista não deve vir pelos meios armados, mas sim pelo meio cultural. Todo mundo basicamente vai virar comunista, vamos dizer assim, todo mundo vai aceitar o comunismo de forma tão natural que quando acontecer a revolução ninguém vai se dar conta, ninguém vai fazer uma oposição porque já está todo mundo doutrinado, vamos dizer assim. Então a esquerda, ela também teve outra estratégia, principalmente em relação ao serviço público, e aí que a gente entende como que a situação do Goiás está hoje. Esse é um conceito do Antônio Gramsci que chama estatolatria, acredito que deve ser uma palavra de origem italiana, que é o governo dos funcionários. Eles vão entrando ali, desde os cargos mais baixos do funcionalismo público até os médios mais altos, mas eles vão subindo e vão tomando de conta. E eles vão criando aparatos e mecanismos, legislações que favoreçam o socialismo, a entrada do socialismo no futuro, e que se alguém oposto ao socialismo entrasse na política, isso seria muito dificultado. É só a gente ver, por exemplo, a nossa Constituição hoje, tanto que ela garante direitos, o Estado deve isso, o Estado deve aquilo, tanto que o nosso Estado está inchado hoje com quantidade de agências reguladoras. E tudo isso aconteceu não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo. A esquerda, ela tomou os meios do funcionalismo público e foi ali aumentando burocracia, tanto a nível municipal, estadual, até mesmo federal. Eu não estou falando assim, de deputados de esquerda, de presidentes de esquerda, de governadores de esquerda, estou falando de funcionários públicos, assim, desde um tribunal de justiça, às vezes de um órgão municipal, eles vão fazendo essa carreira e vão garantindo que os outros que entram também sigam essa carreira. E é por isso que hoje, não só o Brasil, não só o Goiás, mas o Brasil todo está com tanta burocracia e está tão difícil de reverter a nossa situação hoje. Porque na década de 50, 60, 70, a esquerda praticamente tomou o funcionalismo público inteiro para si, os meios de cultura, os meios acadêmicos, e agora, para reverter isso, eu acredito que não vai demorar menos de 30, 40 anos ou até mais. Mas é uma situação que a gente tem que ter coragem e força para enfrentar, porque eles estão muito organizados há mais de 50 anos. Talvez o ponto de virada foi em 2015, 2016, e depois foi a eleição do Bolsonaro, e a gente ainda está muito longe de algo realmente muito bom, tanto acadêmico quanto econômico, político. Então é mais ou menos isso, para vocês entenderem por que o Brasil está nessa situação de burocracia, de economia, de política, com político cheio de privilégio, com economia estagnada, cheio de regulação, cheio de estatal. É tão difícil de privatizar, de tirar um imposto, de diminuir o imposto, tem que passar por aquilo. Basicamente foi por essa organização que a esquerda teve na década de 60 e que teve aqui em Goiás com os movimentos estudantis, com os partidos políticos, mesmo durante a ditadura militar, que foi um período de repressão social, repressão política, mas eles conseguiram se organizar e agora a gente vai tentar reverter isso. E isso aqui é um dos meios que a gente pode fazer, é o meio cultural, é o meio intelectual. Então, isso. Jogo rápido. Eu passo para o Jordan agora, para ele falar um pouco da economia atual de Goiás. Boa noite, gente. Um pouco tímido, sou muito acostumado a fazer apresentação, mas vamos lá, né? Para começar, queria explicar que a minha parte, quando eu estou no curso de economia na PUC, eu estou indo para o segundo período, mas já tem algumas matérias dos períodos mais para frente, mas é só um detalhe. Mas eu sou uma pessoa que é mais focada na parte teórica, então o que eu queria fazer hoje aqui é pegar aspectos gerais e aplicar eles na teoria, e é uma das teorias que eu mais gosto, que é a da escola austríaca. Então, a gente entender como essas coisas acontecem
no Estado, como elas vão se formam na teoria e como a teoria explica, e para a gente voltar e quais são as resoluções que a gente pode tirar a partir disso, né? A principal parte hoje em dia no Estado que tem muita discussão é sobre subsídios que tanto a parte industrial como a parte agropecuária recebem. E como a gente estava, isso é uma parte mais para o final, mas a gente já sabe que a gente estava em calamidade fiscal, um dos 12 estados que estavam em regime de calamidade fiscal, e muitos dos especialistas se questionavam dos métodos a se fazer. O que a gente deve fazer? Muitos defendendo o subsídio continuado, muitos defendendo que o ideal seria um contingenciamento de contas, né? Então, isso é um dos principais fatores. A gente pode ver que um estudo pela FIEG, muito recente, de 2019, para identificar e fornecer apoio para as indústrias lidar com competitividade, que em relação aos outros estados, sem o subsídio que o governo estadual fornece, a competitividade das empresas do estado cai muito. Pode ser um dos fatores de a gente estar precisando melhorar a nossa competitividade, mas o que a gente implementa é um tipo de paternalismo, né, para resolver com esse problema. É um dos problemas bem recorrentes. A gente pode ver a ANEEL fazendo subsídios na parte de energia elétrica, né, que isso também é uma das partes. E essa discussão se mantém bastante, né? Inclusive estava na PUC, teve uma palestra e um dos palestrantes estava defendendo ferrenhamente que o subsídio deve ser continuado e que se a gente fizer um contingenciamento não ia dar certo, né? Aquela, tipo, a mentalidade do economista keynesiano, que é arrecadar das empresas, né? Então a gente pega o dinheiro das empresas, coloca nas empresas e isso, por alguma magia, isso dá certo, né? Então pega o dinheiro daqui, põe aqui e isso funciona, né? Então muito engraçado como o economista keynesiano pensa, né? Pode passar. E como isso vem para a teoria austríaca de ciclos econômicos, né? A principal teoria para explicar todas as crises que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem a parte da expansão, a crise, a depressão e a recuperação, né? Todas as crises que a gente pode observar, todas elas seguem esse mesmo padrão. Todos os economistas que observam esse padrão e ditam as próximas crises sempre estão corretos, né? Os economistas austríacos. Então a parte de expansão é o que a gente vê nos subsídios, que essa expansão da liquidez que aumenta juros, subsídios, todos esses fatores que fazem esse aumento não natural da atividade econômica, né? Então essa expansão continua-se até a parte da crise, do pico, né? Que é quando as pessoas percebem que não é mais fundado essa expansão, né? Percebem as taxas de juros, e vou falar um pouco mais sobre essa parte mais para frente, mas é quando as taxas de juros explodem para níveis que não se conseguem mais se manter os negócios, né? E aí depois disso temos a depressão, que é quando você tem que liquidar a sua empresa, né? Tipo, as empresas quebram, os mercados vão abaixo, e aí a gente tem a parte da recuperação, que ela é intrinsecamente ligada à parte burocrática, que o Alexandre falou aqui mais cedo, né? Então, o que resolve na parte da recuperação é justamente a menor burocracia para essa recuperação ser mais rápida, né? Então, essa é uma introdução, né, para a teoria austríaca de ciclos, né? Pode passar.
E a gente pode perceber isso na crise de 2008, né, relatada pelo Peter Schiff. Não sei se vocês já viram algumas entrevistas dele relatando isso. E os economistas, ele está falando especificamente da expansão, como ela está acontecendo nos mercados imobiliários, como isso está sendo infundado em teoria, e muitos não vão acreditando nele, né? Mas hoje em dia a gente já percebe, a gente já consegue ver que ele estava falando completamente fundado na teoria austríaca. E na crise de 29 é o que acontece muito na parte da doutrinação, que você falou também, né? Como acontece nos meios culturais de difundir sobre a crise de 29, que ela é uma crise causada pelo livre mercado, né? Que o livre mercado não dá certo, esse tipo de coisa, que é a contrapartida muito que foi a crise. Ela foi muito mais sobre essa expansão de crédito infundada dos governos, muito mais sobre essa parte burocrática que não fez uma rápida recuperação, por isso a gente fica esse mito em volta da crise de 29 sem a gente poder entender muito, né? Então, basicamente isso, né? E aqui a gente está falando um pouco sobre a crise, então aquela parte do gráfico, vocês lembram que é a parte do pico, quando a atividade cai. Essa é uma das partes fundamentais, que é quando a gente fala sobre juros, né? Sobre o que é a taxa de juros e como ela é um dos fatores predominantes nas políticas públicas, né? A gente tem o objetivo de fundar lideranças aqui, então entender gastos públicos e entender isso é fundamental, né? Aqui a gente tem o maior exemplo dos últimos anos, que é a crise na Grécia, que a gente acha que se manter no vermelho não tá certo, né? Tipo, realmente não tá. Mas os governos hoje em dia eles já se mantêm assim, né? Eles gastam mais do que arrecadam. E para eles manterem essa estrutura, eles precisam de crédito dos bancos, né? E isso está atrelado à taxa de juros. E então aqui a gente pode ver que quando acontece a crise, o governo vai aumentando a taxa de juros, falando que eu pago mais juros depois, preciso de dinheiro agora, ninguém vai emprestando até que chega os juros a infinito, que é o simples fato de não vou emprestar mais dinheiro para você, né? Tipo, você me empresta dinheiro? Você quer quanto para mim, para você me passar esse dinheiro? Sei lá, infinito, né? Tipo, não empresta dinheiro para você. Então você não consegue mais pagar suas contas, né? E simplesmente quebrou, né? Foi o que aconteceu na Grécia, é o que muitos economistas dizem que está muito perto no Brasil e principalmente nos estados que estavam em calamidade fiscal, né? Então isso é uma das partes fundamentais de se entender. Pode passar. E a calamidade fiscal de Goiás está resolvido? Na teoria sim, né? Porque a calamidade fiscal é um regime que dura um ano, né? E foi em 21 de janeiro do ano passado, acabou agora, então a gente não está em calamidade fiscal, mas isso não significa, né, que a gente resolveu os problemas, né? Quais foram os fatores que levaram a gente a esse regime? Eles ainda continuam aí, a burocracia ainda é alta. A gente aprovou no ano passado uma PEC de gastos, como a PEC 241, que foi aprovada em nível federal antigamente, no governo Temer, né? Então, está tendo um contingenciamento, mas não está sendo tão efetivo quanto poderia, né? As estruturas burocráticas ainda são muito fortes. Isso principalmente por essa falta de percepção dos governantes, tanto nas esferas municipais quanto nas esferas estaduais, né? E isso é um dos principais fatores, né? E a calamidade fiscal, o que eles buscavam com isso, né? Pressão no governo federal, né? Porque a gente não estava conseguindo equilibrar as contas. O que a gente queria era
paternalismo, uma ajuda do governo federal para equilibrar as contas, e foi basicamente para isso, né, que foi declarado o regime de calamidade fiscal, que outros estados continuam. E basicamente isso é que a gente pode falar sobre as perspectivas. Há um pouco melhor, pode melhorar, principalmente nessas questões, nos fundamentos corretos. Como eu falei, os economistas keynesianos gostam de fazer essa parte de tirar o dinheiro dali e colocar ali, e isso é o que vai resolver, mas a gente sabe que os fundamentos principais são você não gastar tanto quanto você recebe, e é isso que move uma economia para os parâmetros corretos, né? Bom, acho que é isso. Tem uma dúvida? Um gráfico que você mostrou lá no começo da TASSE, teoria austríaca, o que seria exatamente essa TASSE? Uma espécie de previsão de comportamento de crise? Mas o gráfico anterior. Isso, justamente. Quando a gente tem aqui como as crises se comportam, como a economia e os mercados crescem, atingem um pico, uma depressão e uma recuperação. Tudo isso relacionado diretamente com o fator estatal, sabe, nisso. Então a gente tem a expansão por meio de crédito fácil, subsídios, esse tipo de coisas. Você vê esses mercados inflando artificialmente, sabe? E é isso que a teoria austríaca de ciclos prevê. Ela prevê esses ciclos que não tem fim, né? Sempre os estados estão colocando, injetando dinheiro dessa forma, então é uma coisa que sempre acontece na economia, né, que a gente percebe, é um indicador muito forte, e é isso que é um dos fatores fundamentais para a gente análise de crises, né? E só para concluir rapidinho, eu não conhecia esse termo calamidade fiscal. Sabe dizer o que seria o determinante para um estado estar considerado em calamidade fiscal? Isso é um cálculo, na verdade, ele é determinado a partir de votação na esfera dos deputados, né? Eles determinam que o estado está em calamidade fiscal a partir de quanto a sua relação de dívida PIB ela está alta. Por exemplo, hoje em dia a gente tem no Brasil 80% do PIB que a gente gera é de dívida. Então, o que entraria em calamidade fiscal? 90%. O que entraria em uma crise, na verdade, podemos dizer que 90% seria quase uma crise mesmo, assim, tipo, na questão federal, a calamidade fiscal já entraria com uma crise. O que acontece no estado de Goiás a gente está em 70% da nossa relação de PIB com dívida, e por isso que é declarado esse estado emergencial da economia, né? Porque tudo que você está gerando de receita, com a economia está gastando, basicamente. Então é infundado a partir que você não consegue pagar os serviços públicos e tal, e justamente por isso. Dentro desse quadro que você mostrou, como você está estudando economia, pela sua experiência de até agora, basicamente, a gente pode dizer que o Brasil está saindo dessa crise, que eu percebo a economia do Brasil assim: expansão, Lula foi até o pico, a Dilma foi da cabeça. Entendi. Aí veio o Temer com a reforma, com a PEC do teto, e agora com o Bolsonaro e o Paulo Guedes na economia, fazendo as privatizações e fazendo as mudanças necessárias para que o Brasil volte a deslanchar. Então, eu sou bem pessimista em relação a isso. Eu sou um economista que pensa mais de forma pessimista em relação a isso. A gente, como você disse, o período Lula e
foi até um pouco do início do período Dilma, realmente foi um período de expansão, mas muito mais relacionado a bons tempos de commodities, a gente estava exportando bem. Foi um dos fatores, né? E era um desses fatores, né? Tipo, um crescimento muito grande, mas sem muito fundamento. Então, logo depois do preço das commodities cair, toda a crise econômica começou, né? E toda essa parte de dívida, PIB, começou a aflorar muito mais. Então, respondendo da parte hoje em dia, eu sou um pouco pessimista. Eu acho que precisa ser feito muito mais do que está sendo feito. Pouca privatização, não está gerando renda o suficiente, muita burocratização, muitas leis em função disso. Então a recuperação de uma crise está sendo muito lenta ainda. Em relação a outros países que têm muito menos burocracia, a gente sempre cita o exemplo da Estônia, que é um dos países que tem pouca burocracia. Você abre uma empresa em 20 minutos, aqui comparado com o Brasil, que é 101 dias para você abrir uma empresa. Então, acho que isso é um dos principais fatores, e acho que precisa ser feito mais. Acho que o governo Bolsonaro tem feito muito pouco. Acho que a gente ainda está muito perto desses mesmos indicadores que eu falei para você na apresentação. Mais alguma pergunta? Qual é a sua opinião sobre o governo Caiado? Então, o governo Caiado tenho visto pouco. Acho que também não tem feito muito sobre os principais fatores, né? Eu sou bem pessimista em relação a governo, né? Vocês podem ter visto. Estou tentando passar para vocês conhecimento teórico hoje aqui, mas muito mais sobre isso, a parte teórica, né? Então, acho que para o governo Caiado ainda precisa ser feito muito mais, principalmente na diminuição de funcionalismo público do Estado, que é muito grande. É um dos principais fatores de gastos hoje em dia, funcionalismo público. Então, acho que é isso. Não só a nível estadual, mas a nível municipal também, né? As assembleias legislativas hoje, o Thiago que sempre está acompanhando, elas são uma vergonha, né? É só regulação. A gente viu recentemente a Green, né? E aí elas saindo de Goiânia, agora elas vão ficar, acho que só em São Paulo e Curitiba, né? Porque aqui, Rio de Janeiro, porque aqui não tem lucro, aqui é basicamente inviável você ter uma empresa desse tipo. Justamente. Regulação. Tanto nisso que o único jeito, como eu falei, a partir dos subsídios, a maior parte das empresas vão para Brasília, que é um pouco mais fácil. Então, sem essa questão, o que eles dizem é que a economia acaba bastante por conta de tanta burocracia, né? Então, o único jeito de vencer a burocracia é você colocando subsídios, então fica bem complicado, né, em relação a isso. Acho que é isso. Obrigado, gente. Thiago, você quer passar o vídeo?